Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora esse vídeo agora é de número 484. Então agora, capítulo 12, né, da pneumatografia ou escrita direta. A questão agora é de número 150 e o tema agora é pneumatofonia. Então, é lógico que eu sei, eu podia esmiuçar a respeito da pneumatofonia, mas tem um impaciente aqui do meu lado, né, que é o nosso irmão Marcílio. Ele não gosta muito assim que eu fico conversando muito, esclarecendo, explicando, até porque ele já me disse assim várias vezes, a própria leitura, Luiz Antônio, ela é um esclarecimento. Então, paciência, né? Pneumatofonia. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer-se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana. Então, olha só para ver como que são as coisas. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, porque os espíritos, eles podem produzir ruídos e pancadas, né? Os espíritos podem igualmente fazer-se ouçam gritos de toda espécie. Os espíritos podem igualmente fazer-se ouçam gritos de toda espécie. E sons vocais que imitam a voz humana. E sons vocais que imitam a voz humana. Assim, ao nosso lado, né? Então, é aquele caso. Muitas pessoas, às vezes, nos procuram dizendo assim, engraçado, o que significa isso? Eu não vou adentrar esse tema, não, porque a leitura aqui vai nos esclarecer muitas coisas. De vez em quando, eu estou assim, lavando arroz ou lavando a roupa, preparando a janta, o almoço. De repente eu escuto alguém me chamando. Sebastiana, Sebastião. O que significa isso, Luiz? Vamos prestar atenção nesse tema pneumatofonia que nós vamos aprender. Como eu disse, eu podia esclarecer um pouquinho, né? Mas Marcílio não permite. Então, pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que, entre eles, alguns de ordem inferior se iludem e julgam falar como quando vivos. Então, já podemos observar aí essas vozes que a gente ouve. Sebastião, Sebastiana. Você entendeu? Que a gente ouve. Eu quero dizer assim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Muitas pessoas dizem assim, engraçado que eu sou acordada de manhã ou de vez em quando com alguém me chamando. Eu vou ver, não tem ninguém. Eu estou preparando o almoço, ou preparando a janta, ou lavando roupa, fazendo isso, fazendo aquilo. De repente eu escuto alguém, né, que me chama lá na rua. Ou me chama lá no quarto, e eu vou lá ver, não tem ninguém. Mas me chama assim nitidamente, Sebastiana. Então isso é característica disso aí, é de espíritos, né, mais inferior. Olha aqui, ó. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que entre eles, alguns de ordem inferior se iludem e julgam falar como quando vivos. Sabe onde é que nós vamos encontrar isso aqui? Está aqui, ó. Veja-se Espírita, quer dizer, Revista Espírita. Na Revista Espírita de Allan Kardec,
fevereiro de 1858, história da aparição de Emily Crayon, né? Emily Crayon. Se a pessoa for lá na Revista Espírita, fevereiro de 1858, então ele procura por esse nome aqui, Emily Crayon, né? Lá ele vai se inteirar melhor a respeito desse fato. Então, Kardec continua assim, ó, devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida. Isso aqui é muito sério, que Kardec está dizendo. Devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida, ou simples zumbidos. Isso é muito interessante, né? Nós temos no nosso corpo físico 3 ossos que são considerados os menores ossos do corpo humano. Os 3 menores ossos do corpo físico, eles estão localizados no orifício do ouvido. São os 3 menores ossos. Que, por incrível que pareça, os 3, eles têm nome de ferramenta. Olha só. Um chama bigorna, outro martelo e o outro estribo. Por quê? 3 nomes de ferramenta. Porque eles são parecidos com estas ferramentas. E esses 3 ossos, eles encontram interligados um ao outro, lá dentro do ouvido. Então, os especialistas, os médicos oftalmos, né? Otorrino, laríngolo, os especialistas na área otorrino, laringologistas, mas também os otorrinos, eles já comprovaram cientificamente que esses zumbido que as pessoas dizem ter, então a pessoa tem aquele zunido, né? Zunido, que fica 24 horas, parece que a pessoa tem uma cigarra dentro do ouvido. Um dia, conversando com o senhor, ele me disse isso: Luiz, parece que eu tenho uma cigarra dentro do meu ouvido. Pelo amor de Deus, será que isso é comunicação do mundo espiritual para comigo? Não, meu amigo, não tem nada a ver. De acordo com os otorrinos, o que é isso, Luiz? Otorrino, meu Jesus amado. Mas não vou esclarecer não, porque eu esclareci, mas aqui não há necessidade. De acordo com os otorrinos, eles já chegaram à conclusão que o desgaste de ambos ossos, porque há ali também um desgaste, porque são ossos importantíssimos no fator auditivo da pessoa. O fator desgaste leva um processo de passagem, né, do som constantemente. Então, enquanto a pessoa está ativa no corpo físico, está ali ouvindo aquele zumbido, aquele zunido, né, aquela cigarra dentro do ouvido. Então, é um desgaste que
ocorre naqueles 3 menores ossos do ouvido que leva esse zumbido, que a pessoa associa como se fosse uma cigarra dentro do ouvido. Outros associam como se fosse espírito querendo comunicar com a pessoa. Então, olha só para você ver a ciência, que ponto chegou e que ponto a ciência já se encontra, principalmente até no ano de 2022, né? Então, aqui, Kardec está nos esclarecendo. Devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida, ou simples zumbidos, né, que é o mesmo que zunido. E, sobretudo, de dar o menor crédito à crença vulgar de que, quando o ouvido nos zune, é que, em alguma parte, estão falando de nós. Então, tem pessoas, né, que às vezes diz assim: meu ouvido tá coçando, meu ouvido tá zunindo. Em algum lugar alguém tá falando de mim. Como aquelas pessoas que dizem assim: ei, minha orelha tá queimando. É porque alguém tá falando de mim. Se tá queimando, tá falando de mim, tá falando mal. Porque se tá queimando é porque é coisa ruim. Ah, mas e quando a pessoa tá falando bem, então a orelha fica em que estado? Fria? Eu não consigo entender isso, né? Então isso é tudo superstição, isso é tudo baboseira. Isso é falta de conhecimento, né? É que em alguma parte estão falando de nós. Aliás, nenhuma significação tem esses zunidos. Nenhuma significação tem com relação a esses fatos, de que as pessoas estão falando mal, de que são espíritos que estão querendo se comunicar com aquelas pessoas, né? Tem pessoas que ouvem o barulho do vento, né, numa ventoinha, e a pessoa associa que aquilo ali é uma comunicação que a pessoa está tendo, né? Aqui, ó. Aliás, nenhuma significação tem esses unidos, cuja causa é puramente fisiológica. Fisiológica. Nós acabamos de dizer, no princípio desse vídeo, praticamente, cuja causa é puramente fisiológica. Está relacionado, os cientistas já conseguiram provar que está relacionada a esses 3 menores ossos do corpo fisiológico, físico, que é o martelo, a bigorna e estribo. Por incrível que pareça, é 3 ferramentas. Procura lá no Google. Não acredita que no zero à esquerda, não. Vai lá no Google e consulta assim: quais são os menores ossos do corpo humano? Digita para você ver como que o pai do burro é mais rápido que a gente na inteligência. Ele vai dizer lá. Aí você escreve o nome aí: bigorna, estribo e martelo. Se não for, você me chama de charlatão. Muito simples. Tira a prova dos 9 lá. É muito simples. Às vezes a pessoa que não estudou não sabe quais são os 3 menores ossos do corpo humano. E nem ela desconhece esses nomes. Ah, o Luiz inventando nomes ali. Olha que palhaçada. Vai lá. Isso é fisiologia. A pessoa tem que ter conhecimento de fisiologia. Ora, gente, nós temos que ter um pouquinho de conhecimento de tudo quanto é coisa. Porque senão a vida aqui na Terra não tem sentido. Viver para quê? Sem investigar, sem pesquisar, sem conhecer as coisas. Não é?
viver na Terra sem conhecimento é preferível nem viver. Para quê? Que sentido há em estar aqui na Terra sem conhecimento? Não, nós nos encontramos aqui, vamos, ó, né? Então, causa cuja é puramente fisiológica, esses zumbidos, né? Cigarrinha dentro do ouvido. Então, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, e nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Olha só para ver que sabedoria. Ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, e nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se estabelecer como princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de serem oriundos de causas fortuitas. Então, nós precisamos ficar muito atentos com relação a esses sons que a gente ouve, porque vamos pensar assim, em cada número de 100, né? Em cada número de 100, 95, 96% está relacionado à natureza, está relacionado a processos fisiológicos, está relacionado a vários outros fatores, não tendo nada a ver a comunicação com seres inteligentes, seres que já deixaram o corpo físico, comunicação com o mundo espiritual, por mais que, vejamos, de 100%, 95%, 96% não tem nada a ver. E sim, uns 4% só. Na questão número 151, olha só, acontece frequentemente ouvirmos, né, de modo distinto quando nos achamos meio adormecido. Acontece frequentemente ouvirmos de modo distinto quando nos achamos meio adormecido palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que nos despertam. Então, nós ouvimos, né? Que às vezes nos despertam. Espantados, nós, né? Assim, despertamos assim, espantado. Se bem, em alguns casos, possa haver aí, na realidade, uma manifestação. Esse fenômeno nada de bastante positivo apresenta, para que também possa ser atribuído a uma causa análoga à que estudamos desenvolvidamente na teoria da alucinação. Capítulo 6º, na questão 111, é seguinte: demais, nenhuma sequência tem o que de tal maneira se escuta. Demais,
Nenhuma sequência tem o que de tal maneira se escuta. O mesmo, no entanto, não acontece quando se está inteiramente acordado. Por quê? Então, se é um espírito que se faz ouvir quase sempre, se podem trocar ideias com ele e travar uma conversação regular. Então, nem sempre aquilo que nós ouvimos, nem sempre aquilo que nós vemos, estamos vendo, é real ao ponto de dizermos assim, é um espírito, é a comunicação de um espírito. Então isso precisa, no momento, com muito bom senso, a pessoa analisar. Se bem, em alguns casos, para haver aí, na realidade, uma manifestação, esse fenômeno nada de bastante positivo apresenta. Kardec quem está dizendo, né? Nada de bastante positivo apresenta, para que também possa ser atribuída a uma causa análoga a que estudamos desenvolvidamente na teoria da alucinação. Olha só, na teoria da alucinação, capítulo 6º, número 111, seguinte. Demais, nenhuma sequência tem o que de tal maneira se escuta, né? Nenhuma sequência tem o que de tal maneira se escuta. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas, o que nós ouvimos e também com o que nós vemos, né? O mesmo, no entanto, não acontece quando se está inteiramente acordado. Por que o mesmo não acontece quando está inteiramente acordado? Quando se está inteiramente acordado? Por que não? Por que, então? Se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre se podem trocar ideias com ele e travar uma conversação regular, né? Porque se é mesmo, se é realmente um espírito, a pessoa não precisa estar ali, né, sonolenta, naquele estado assim de sono, quase que de desprendimento. Então tem ali muita ilusão, tem ali, como está escrito aqui, não vou conseguir achar aqui agora. Enfim, é como Kardec mesmo disse, esse fenômeno nada de bastante positivo apresenta, né? Porque isso não passa assim, de um processo de alucinação. Porque se fosse realmente, não se daria só no período em que a pessoa está ali totalmente desligada dos afazeres, presa nos afazeres, ou também ali naquele estado de sonolência. Então, é uma alucinação, só que não se generaliza, né? Então, no próximo vídeo nós vamos explicar mais a respeito, né? Dando-se sequência nesse tema aqui.